Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro, exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira, ao vivo, 27 de março de 2015, 1h mais 7 minutos, 24 graus, aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Faltam 174 dias para o início da Copa do Mundo de 2015, que a gente vai estar lá. Boa tarde, Rogério Barbosa. Boa tarde, Virgílio Neto. Boa tarde a todos. Estaremos na Copa do Mundo, né? Perfeitamente, Rogério. Edição de número 73, ano 2 do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, aqui pela Rádio Estação Web do Sistema Web de Comunicação. A gente que hoje tá contente com os resultados do Brasil no Hong Kong Sevens, etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens, o Brasil que joga o qualificatório, né, Rogério? E pela manhã tivemos 2 jogos, pela madrugada, né, tivemos 2 jogos, derrota diante do Uruguai por 14-17 e vitória maiúscula. Maiúscula eu digo porque foi muito boa a vitória, excelente. Foi 5 pontos apenas, mas coloco maiúscula nisso porque foi uma sensacional vitória de virada em cima de Hong Kong por 17-12. E este é o Estação Rugby Clube em sua edição de número 73. É cultura de rugby, apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa. Intervenções hoje, hein, ao vivo, Manuel Cabral, Felipe Cata, Felipe Fraga e temos também o Lucas Eduardo e o Fernando Strongren que voltam na semana que vem. Mas estamos desde a Central Anchieta de Estúdios, Torre G, 18º andar, Estúdio 52H. Daqui em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Pátio Lusitano ao vivo com o Manuel Cabral. Vamos falar aqui de Hong Kong, do Sevens de Hong Kong e as parciais até aqui dos desempenhos dos Tupis e dos Linces. Bom, e como Estação Rugby Clube é cultura de rugby, Vitor Ramalho nos conta mais da seleção da Papua Nova Guiné, que joga o torneio de Hong Kong. Participação ao vivo em direto aqui de Felipe Aguiar, o Cata, sobre a segunda rodada do Gaúcho de Rugby que acontece amanhã e da segunda divisão que acontece no domingo. Tacho Mineiro e as últimas notícias do rugby das Alterosas. Na mesa oval de hoje, Adalberto Leister, editor-chefe da Máquina do Esporte e um dos fundadores do Diário Lance. Ele vai falar sobre como que o rugby deve fazer para ter mais espaço na mídia nacional. Tempo e Subec, participem! DDD Código de Área 5182234805, concorra a prêmios e muito mais. Estamos ao vivo, muito ao vivo, por isso mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube e pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Rugby Clube. Interaja conosco também por e-mail, rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com. Ouça os nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, todo o nosso acervo de entrevistas, lances de jogos estão lá, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube e se preferir, mandem sua mensagem SMS ou WhatsApp aqui ao vivo para DDD 51 82234805, DDD 51 Porto Alegre 82234805. O custo é de acordo com a tua operadora. E o Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web, emissora do sistema Estação Web de Comunicação, e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o país.
entre elas a Rádio Difusor Web de Piraju, São Paulo, a Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, além da Rádio Cairo no Egito, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e dos nossos parceiros, amigos e companheiros da La Deportiva AM 1120 kHz e Assunção, no Paraguai. A gente vai para uma breve pausa, volta logo em seguida, não saia daí, tem um programa pela frente, Estação Rugby Clube, é cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Voltamos aqui ao vivo, sexta-feira, 27 de março de 2015, 1h14, 24 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo. E mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @RugbyClube, pelo facebook.com/radioestaçãoweb ou facebook.com/rugbyclube, ou também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Os nossos podcasts estão disponíveis em soundcloud.com/radiorugbyclube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, ou então mandem SMS ou WhatsApp com curso de acordo com a tua operadora para 51 código de área 82234805, 82234805. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Como ninguém acertou o Quiz Sulbec da semana passada, ele se mantém, tá? Então o Quiz Sulbec lá, o Aldo Tamaguzuko, ele quer saber: qual foi o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo? Qual foi o jogador mais velho a atuar em o jogo da Copa do Mundo, tá? Então a gente quer saber qual foi o jogador mais velho que já jogou uma partida do Mundial. Sabe essa, Rogério Barbosa? Olha, tô pesquisando essa aí. Desde sexta-feira passada o pessoal tava mandando as respostas e eu também tava procurando. Perfeitamente. Então, se você sabe essa resposta, manda aqui ao vivo para o DDD código de área 5151 82234805, 82234805, através de SMS ou WhatsApp com o curso da tua operadora, ou então manda a resposta por e-mail para rugbyclube@globomail.com. Faça como o Nilo Pabulo, lá de Senhor do Bonfim, na Bahia, que acertou o quiz passado
e levou um prêmio da Subec, um prêmio exclusivo da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Nilo, não esquecemos de ti, a gente ainda vai colocar pelo correio a tua encomenda, tá? Então aguarde aí que vai levar, assim como o Nilo levou, assim como vários já ganharam prêmios da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Participam e concorram. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Pátio Lusitano de hoje, a gente tem uma intervenção ao vivo e em direto com o Manuel Cabral, com essa voz maravilhosa de Manuel, que vai nos contar o que se passa no rugby português lá em Portugal. E claro, a gente vai falar bastante aqui do desempenho dos Linces no Circuito Mundial de Sevens, que acontece lá em Hong Kong, e Portugal, que jogou hoje pela manhã, hoje pela madrugada contra a Austrália e foi derrotada por 33-5. Boa tarde, Manuel Cabral. Boa tarde, pessoal do rugby. Cá estamos mais uma vez na Estação Rugby Clube, que é a cultura do rugby, e hoje em direto. Obrigado, Virgílio, pela chamada. Perfeitamente, Manuel. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco. E, bom, e o que tem acontecido no rugby em Portugal, Manuel? Olha, o rugby em Portugal terminaram as fases de apuramento das duas principais divisões, da Divisão de Honra e da Primeirona. Estão encontrados as 6 equipas que vão disputar os play-offs. Faltava apurar uma em cada uma destas divisões e assim apurou-se na Divisão de Honra o Belenenses, que bateu o CDUP na última jornada no Porto, num jogo emocionante que foi decidido já nos minutos extra da segunda parte. Na Primeirona, quem se apurou foi o Caldas, beneficiando da derrota do Sporting, beneficiando da derrota do Benfica, que frente ao Sporting não assistiu e assegurou a presença do Sporting na fase final. Com isso, quem ficou prejudicado foi o Vila da Moita, que apesar de ganhar, apesar de ter feito a sua parte, não conseguiu lugar entre os 6 primeiros. Estas equipas, entre o terceiro e o 6º lugar, vão disputar uma pré-eliminatória que tem lugar no dia 11 e 12 de abril, e depois os 2 vencedores vão defrontar o primeiro e o segundo, que são respectivamente na Divisão de Honra o CDUL, o Universitário de Lisboa, e o Direito, e na Primeirona a Lausanne e o Évora. Este fim de semana, só para terminarmos, este fim de semana temos os quartos de final da Taça de Portugal, onde ainda está a Lausanne, que é uma equipa da Primeirona, e as outras 5 são todas, as outras 7 são todas da Divisão de Honra. E Manuel, o CDUP tem ainda o trabalho do Marcelo Dorei lá à frente na comissão técnica? Não, o Marcelo afastou-se aqui no princípio desta época, mas deixou a sua marca, com certeza. Ele foi um jogador brilhante, é um entusiasta e um amante do rugby, uma pessoa que está dentro do espírito do jogo, e deixou um trabalho muito bom no Universitário do Porto. Infelizmente afastou-se, está, digamos, a passar um período sabático. Vamos ver o que é que acontece no princípio da época. Perfeitamente, Manuel. Agora uma dúvida que deve ser também a dúvida de muitos ouvintes aqui que acompanham o rugby português. Bom, o Direito, ele tem vários jogadores na seleção portuguesa, tanto nos Lobos quanto nos Linces, Manuel. Mas ele sempre se mantém no topo, mesmo com desfalques desses jogadores que estão a serviço das seleções de Portugal. Como que o Direito ele se mantém sempre no topo, mesmo com essas grandes ausências? É uma verdadeira escola, uma academia do rugby português, o Direito? É uma universidade do rugby português. Sim. Eu sou um pouco suspeito, porque fiz a minha carreira como jogador no Grupo Desportivo de Direito, onde também fui treinador, mas a verdade é que Direito foi dos primeiros clubes em Portugal a ter escolas de rugby. Eu faço parte dessa geração. Em 1964, vê lá tu como eu já sou velho, em 1964 um amigo desafiou-me para ir jogar rugby, e olha, e foi desde essa altura até agora, passaram
cerca de 50 anos, coisa ligeira. E o direito nessa altura começou com as suas escolas. Como eu disse, eu fiz parte da primeira equipa de menores de 14 anos. Aliás, nessa altura eram menores de 16 anos. Depois passei para os menores de 18 e depois já não havia escalões intermédios, entrei imediatamente em sénior. Quer dizer, eu subi de garotinho até aos maiores em 3 anos, em 3 épocas. Fiz 2 épocas nos menores de 16, fiz uma época nos menores de 18 e o ano seguinte maior. Era assim que funcionava o rugby em Portugal. Aos poucos, direito foi ganhando estrutura, foi ganhando número de atletas. Depois, já nos anos, já no princípio do século, conseguiu arranjar o seu campo próprio, em Monsanto, naquela floresta que rodeia Lisboa, e hoje é claramente uma das equipas mais estabilizadas do rugby português. Tem equipas em todos os escalões, forma os seus próprios treinadores, tem a sua academia, enfim, é um clube de sucesso. Sem dúvida alguma, Manuel. Vamos falar agora dos linces? Vamos a isso. Os linces tiveram hoje um dia muito difícil e, aliás, amanhã essa dificuldade vai continuar, porque foram incluídos no circuito, no torneio de Hong Kong, que faz parte do circuito mundial. Repara que em Hong Kong disputam-se 2 torneios separados. Exato. Disputa-se a 6ª etapa do circuito mundial, que são 9 etapas, esta é a 6ª. Para a semana será a Tóquio, a 7ª, e depois ficam a faltar as 2 etapas da Europa, que é na Escócia, em Glasgow e em Londres. Portanto, disputa-se a 6ª etapa do circuito mundial, que é composta sempre por 15 equipas, que são sempre as mesmas, mais uma. O Brasil já fez parte 2 vezes este ano, esteve no Dubai e esteve em Las Vegas. Simultaneamente em Hong Kong disputa-se o qualificativo para a residência no próximo ano. O que é que isto quer dizer? Existem 15 equipas que são permanentes no circuito mundial. Dessas 15 equipas, a última delas, no final da época, a última do ranking, vai ser rebaixada e vai ser substituída por aquela que ganhar este torneio que se está a realizar este final de semana, no qual o Brasil está a participar, em Hong Kong, vai ser substituído por quem vencer este torneio. Exatamente, Manuel. E hoje pela manhã, hoje pela madrugada, a gente teve Portugal, que está num grupo complicadíssimo, né? Está junto com Austrália, Nova Zelândia e Escócia. É verdade. Desta vez saiu a fava a Portugal. Saiu a fava. Portugal jogou hoje com a Austrália, que está em 4º lugar no ranking. Portanto, faz parte das 4, neste momento está no grupo das 4 com apuramento direto para os Jogos Olímpicos, e amanhã vai jogar com a Nova Zelândia, que por acaso não é primeira do ranking mundial, é segunda, e portanto das 4 primeiras no grupo de Portugal calharam 2. Sobra a Escócia, que por acaso só vai em 8º lugar. E portanto Portugal tem uma tarefa muito difícil. É natural que não consiga o apuramento, mas seria bom que conseguisse derrotar a Escócia amanhã, para no encadeamento dos jogos dos quartos de final da Bowl, da segunda competição, na fase final, fosse encontrar a 4ª classificada do outro grupo que está ao lado, que em princípio poderá ser o Japão. Exatamente. Então, Manuel, esse resultado contra a Austrália foi abaixo do esperado, foi no esperado, na tua opinião? Olha, temos 2 aspectos a considerar. Parece que perdemos contato com o Manuel Cabral. Na hora que ele passaria os 2 aspectos. Na hora que ele passaria os 2 aspectos, parece que caiu ali a conexão com o Manuel Cabral. Mas hoje pela manhã, hoje pela madrugada, a gente teve... Portugal realizou um jogo apenas até agora, com derrota para a Austrália, para os Wallaby Sevens, por 33-5. Portugal perdeu para a seleção da Austrália por 33-5. Estava 14-0 para a Austrália quando o Adérito Esteves diminuiu o placar para 14-5. Foi a única pontuação de Portugal. 33-5 no placar final. Depois a Austrália abriu mais 21 pontos, mais 19 pontos e fechou o jogo em 33-5.
Então, como o Manuel estava a dizer, ele enfrenta amanhã Nova Zelândia e depois enfrenta a Escócia. Hoje teve um compromisso complicado, amanhã vai ter outro contra a Nova Zelândia, mas como o Manuel muito bem disse, é necessário e vai ser muito importante uma vitória contra a Escócia. Manuel, parece que restabelecemos contato. Quais são os dois aspectos, Manuel? Pronto, os dois aspectos é simples. Temos um que é o aspecto do resultado em si e que não constitui surpresa, e o outro que é o aspecto do comportamento da equipa. Eu francamente não gostei muito do comportamento da equipa, acho que eles entraram em campo um bocado descontraídos demais, como quem diz, isto é para perder, não vale a pena estarmos aqui a cansarmos-nos muito. Eu não gosto dessa atitude, sei que quem está à frente da equipa também não gosta dessa atitude e, portanto, é natural que hoje, durante esta noite em Hong Kong, haja ali umas puxadelas de orelha para ver se o pessoal reage e amanhã se apresenta com uma atitude diferente em campo. Ótimo. Vamos falar um pouquinho dos Tupi Sevens, Manuel? Vamos, sim senhora. Eu acompanhei hoje com muito interesse a jornada do torneio de qualificação. Fiquei surpreendido com algumas coisas. Fiquei surpreendido, por exemplo, com Tonga pela negativa. Exatamente. Tonga teve, no final de fevereiro, participou num torneio interregional Ásia-Pacífico, onde participaram 6 equipas. Tonga só na Hong Kong, mas ganhou a Papua Nova Guiné, ganhou uma série de jogos e esperava-se que tivesse um comportamento melhor do que aquele que apresentou. Não, hoje não esteve bem. Tonga perdeu os jogos, perdeu com a Espanha por 27-5 e depois foi perder com o Zimbábue por 41-0. Exatamente, esse placar também me surpreendeu muito quando eu estava acompanhando também, 41-0 para o Zimbábue. Exatamente, foi exatamente. Incrível. O Zimbábue é uma equipa forte, custa só dar a negativa para Tonga. Zimbábue sempre foi uma equipa forte. Eu recordo-me há muitos anos, quando isto do Sevens avançou e houve o primeiro Mundial de Sevens, eu era manager da seleção de Portugal e participámos juntamente com o Zimbábue num torneio na Itália, por 93, e já nessa altura eles apresentam características que são difíceis de contrariar. Nomeadamente o poder físico. Hoje isso já está mais esbatido, mas continua a haver ali muito trabalhinho na parte do Zimbábue. Portanto, o Zimbábue já conseguiu garantir o seu apuramento para os quartos de final. É uma das 5 equipas que já conseguiu esse apuramento e, portanto, também é uma boa notícia. Mas continuando na análise que eu ia fazer, temos a Espanha, que é um dos favoritos. Eu hoje gostei muito de ver a Espanha, gostei da atitude deles, pareceu-me uma equipa com um ritmo, com um pace diferente das outras, que também se compreende, já que eles só este ano é que não estiveram como equipa residente. Eles foram rebaixados o ano passado e substituídos pelo Japão. Parece que estão com muita vontade de voltar. Os dois resultados, 27-5 contra a Tonga e 50-5 contra o Guiana, e a atitude da equipa dentro de campo fez-me pensar que são um dos grandes favoritos. Outra equipa que já está apurada e que diz aqui mais respeito à nossa região é o Uruguai. Também gostei de ver o Uruguai. A atitude deles não tem a ver só com o coração. Muitas vezes nós pensamos, com o coração resolve-se tudo. Não é bem assim, Gostei de os ver com o coração, mas gostei de ver a equipa, uma equipa organizada, uma equipa sabendo defender, uma equipa com paciência para resolver os problemas. E já está apurada também, como eu disse. Isto contraria um bocado até aquilo que se passou com o... deixa-me só referir, há mais uma equipa já apurada, que é a Rússia, da Europa. Portanto, nós temos a Espanha e a Rússia já apuradas. Não me impressionou muito a Rússia. A Rússia, já tenho visto eles jogarem bastante melhores no Grand Prix da Europa.
Não gostei muito. Mas de qualquer maneira já venceram 2 jogos, não é? Sim, já venceram 2 jogos, mas também a Rússia não me agradou também, mano. Pois, eu acho que eles... talvez o Rugby de Sevens não esteja muito no espírito deles, não sei. Eu não quero perguntar muita coisa nisto nos Sevens, amanhã é outro dia. E, portanto, fazer uma apreciação de uma equipa num torneio pelo que se passou num dia é um pouco de ousadia e eu não queria entrar por aí. Mas quero entrar na questão do Brasil. Eu fiquei de pé esta noite toda, não é? Para ver esta coisa do Hong Kong e do Japão serem lá do outro lado do mundo. Passo a expressão, é um saco de todo o tamanho, não é? Sim. E a gente tem que ficar aqui a noite toda para ver os jogos. Mas valeu a pena porque eu vi o Brasil fazer um jogo que me pareceu... Primeiro ganhou a Hong Kong, o que é muito bom. E ganhou, muito bom. E passou boa parte do jogo com 1 a menos, que o Martin Scheffer levou cartão, né, mano? Exatamente. Martin Scheffer foi convidado a sair de campo no final da primeira parte e, precisamente quando faltavam 50 segundos para o termo do primeiro tempo, isso prejudicou muito a equipa, mas de qualquer maneira, assim que ele voltou ao campo, eu consegui dar o resultado. E saiu com que tinha ido para o intervalo por baixo, era 17-12 com que terminou o jogo. Gostava de dizer o seguinte: o Brasil, neste jogo com o Hong Kong, teve uma excelente vitória. Hong Kong era, à partida, um dos principais favoritos à vitória deste torneio. Joga em casa, teve preparação, está a contar com muito apoio da sua federação, está a contar com muito apoio da própria população. Enfim, o Hong Kong era declaradamente um dos principais candidatos à vitória no final. Portanto, a vitória do Brasil sobre Hong Kong tem que ser valorizada. Agora, atenção, também não se pode pensar que é por causa desta vitória que de repente o Brasil é o maior do mundo. Calma. E é preciso calma porque depois aconteceu o que aconteceu com o Uruguai, em que o Brasil entrou em campo, que ele não queria resolver o problema por si. Pontapé para a frente, perder a posse da bola, tentar jogar individualmente, perderam a paciência. O Rugby de Sevens é um jogo de paciência. Sim. A bola tem que andar de um lado para o outro, tem que se fazer girar a bola em fases sucessivas até haver uma oportunidade de marcar. E o Brasil não soube fazer isso. Diga, Virgílio. Não, é exatamente isso, Manuel. Concordo consigo, porque o Uruguai abriu logo 14-0. Abriu exatamente, logo 14-0. Exatamente. Depois teve um try sensacional do Alan Joseph, o careca. Senhora. Mas, entretanto, o Uruguai aproveitou muito bem o início do jogo nessa falta de paciência que os tupis tiveram e abriu 14 pontos e que foi fundamental para a manutenção do resultado e a vitória uruguaia. Claro. E essa vitória uruguaia, felizmente, é capaz de não ter muitas consequências neste momento. Sim. Pelo seguinte, nós temos 5 equipas apuradas, vão ser apuradas 8 equipas para os quartos de final. São 4 jogos, não é? Portanto, 8 equipas. 5 estão apuradas, que são as 5 que tiveram 2 vitórias hoje. Essas estão apuradas, de certeza, podem não ser apuradas como primeiro do seu grupo, mas serão segunda do seu grupo. E falta, portanto, apurar 3 equipas. Ora bem, há neste momento um fator de desempate que é o diferencial de pontos marcados sofridos. E das equipas que não ganharam jogo nenhum, há 4 que têm diferenciais de pontos muito elevados. O que é bom para o Brasil, que terminou a fase de apuramento apenas com 9 pontos. Agora, de repente... Está com saldo de 2 pontos negativos. Exatamente, com 2 pontos negativos, exatamente. O Brasil tem 3 pontos de classificação da vitória sobre o Hong Kong, mas tem 2 pontos negativos. Acontece que o México, que é uma das que não ganhou nada, tem 54 negativos. A Tunísia tem 40 negativos, também não ganhou jogo nenhum.
Tonga tem 63 negativos e a Guiana tem 81 negativos. Portanto, mesmo que o Brasil perca o último jogo, o que eu não acredito que venha a acontecer, mas mesmo que o Brasil perca o último jogo, será difícil que alguma destas equipas ganhe e consiga não só anular a vantagem que o Brasil traz para conseguir o apuramento. Sem dúvida alguma. Acho que não. Acho que o Brasil já conseguiu, deve ter garantido com aquela primeira vitória e com o facto de não ter perdido por muitos com o Uruguai, perdeu 14-7, perdeu por 7 pontos, e como tinha ganho por 5, tem 2 negativos. Acho que o Brasil deve ser apurado. Não se pode, nestas coisas não há certezas. Mas aquilo que o Brasil mostrou foi que ainda é uma equipa pouco consistente. Ou seja, assim como sabe jogar como equipa, e jogou como equipa perante Hong Kong, nomeadamente e particularmente a defender. Sim. Já o mesmo não aconteceu com o Uruguai. E a minha pergunta é esta: qual dos dois Brasis é que amanhã vai estar em campo? Tomara que seja o Brasil que jogou contra Hong Kong, consciente, como se encarasse aquela partida, a primeira partida, como a fundamental, essencial. Eu acho que o Andrés Romagnoli também vai, assim como vai ter uma puxadela de orelha hoje lá no hotel com os linces, vai ter uma puxadela de orelha também com os tupis, Manuel. Eu acho que sim, acho que as orelhas que falam português vão sofrer esta noite. Manuel, para finalizar, o teu palpite para Uruguai e Hong Kong amanhã? É difícil, mas eu acho que Hong Kong vai ganhar. O segundo jogo de Hong Kong contra o México... Sim, 38-5. 38-5, já foi um jogo em que mostraram aquilo que são capazes de fazer. E como equipa, eu gostei de Hong Kong, eu gostei dele. E não posso esquecer que há um mês atrás, em Bornéu, ganharam o torneio, perderam um jogo na fase de apuramento precisamente contra Tonga, mas depois ganharam o torneio só com vitórias, o restante foi tudo vitórias. Portanto, eu gostei de Hong Kong, acho que eles perderam bem contra o Brasil ganhou-lhes bem, o Brasil ganhou contra uma equipa forte, fortíssimo. Não é como uma equipa como nós dizemos em Portugal, a equipa de mija na escada, não, é uma equipa forte. O Hong Kong é uma equipa forte e o Brasil ganhou bem a uma equipa forte. Aliás, deixa-me dizer-te o seguinte, Virgílio, não é a primeira vez que eu vejo, nos últimos tempos, o Brasil ter alguns jogos que mostram que evoluiu muito. Eu posso referir, o Brasil jogou contra Portugal em Las Vegas e conseguiu manter Portugal em grandes dificuldades e acabou por perder por 19-26 no final do jogo. Exatamente. Ora, há 6 meses atrás isto era impensável. Isto era absolutamente impensável. Portanto, o Brasil melhorou. Ainda tem pouca consistência, é natural. Não se faz, estas coisas não se fazem de um dia para o outro. O Brasil melhorou, precisa de melhorar mais e precisa de ganhar consistência. Nós aqui podíamos entrar numa outra conversa sobre a questão da consistência, como é que se consegue consistência e isso tudo. Mas aqui hoje se calhar não há tempo para isso. Não, a gente, na próxima semana, Manuel, a gente entra com essa consistência porque eu acho que é um assunto que todos querem saber. Então a gente vai entrar com mais detalhes e esmiuçar isso e pegar a experiência portuguesa que adquiriu essa consistência nos últimos 20 anos, tão bem assim que hoje é protagonista do rugby mundial. Certo, Manuel? Ok, Virgílio, vamos então a isso. Para a próxima semana fica agendada já essa conversa. Eu hoje quero mandar também um abraço ao Rogério Barbosa, que está sempre aí a tomar conta das operações ao teu lado. Grande abraço, Manuel. E também penso que hoje só temos o Filipe Fraga com o Tacho Mineiro, é? Sim, hoje só temos o Filipe Fraga com o Tacho Mineiro. O Fernando está em Brasília com as atividades do mestrado. E o Lucas Eduardo também não conseguiu mandar a rubrica em tempo. Pois eu tenho uma mensagem para o Filipe Fraga. Perfeito. É que o Filipe Fraga outro dia, aqui há 2 semanas, anunciou que estava com uma camiseta do Futebol Clube do Porto vestida. Exato. E eu queria dizer ao Filipe que em Portugal, quem não é do Benfica não é bom chefe de família.
Excelente. Ok, rapaziada. Valeu, grande Manuel. abraço à estação e aí vamos com isto, com a cultura de rugby. Deixa-me só uma mensagem final para todos os que nos estão a ouvir e que nos dão o prazer da sua companhia. Divirtam-se. O rugby é para vocês se divertirem, para todos nós nos divertirmos. Mas para isso temos que respeitar os adversários, temos que respeitar os árbitros, temos que respeitar o público. Temos que mostrar a todo mundo que os rugbyers, que o rugby é um desporto diferente. Viva o rugby, rapazes! Viva o rugby, Manuel! Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Um abraço, até para a semana. Até para a semana. Tá aí, Manuel Cabral, que aula, que sensacional aula e que belas e sábias palavras desse senhor, amigo nosso, com muita honra. É uma honra pra gente tê-lo como amigo e tê-lo como companheiro, colega aqui, parceiro do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Valeu pela aula, Manuel, e a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Bom, e participa desse torneio de Hong Kong Sevens a seleção da Papua Nova Guiné. Bom, Rogério, sabe quem nasce na Papua Nova Guiné, o que é? Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. É papuásio. Quem nasce Papuásio. na Papua Nova Guiné é papuásio. Na verdade, a Papua Nova Guiné ocupa a metade oriental da ilha da Guiné, da ilha da Nova Guiné, que fica em cima da Austrália. E a Papua Nova Guiné, se a gente for comparar, ele é um pouco menor que o estado do Rio Grande do Sul. Só que imagina o Rio Grande do Sul com 850 idiomas. Nossa. Pois é, pessoal. A Papua Nova Guiné é um país que tem 850 idiomas, sendo que 12 desses idiomas não se encontra nenhum falante vivo. Ou seja, já são línguas... E todos se entendem. E todos se entendem. Então, claro, eles têm 3 línguas oficiais, a inglês e mais 2 lá, as mais faladas. É um país muito rural, apenas 12% da população vive nas cidades. Capital é Port Moresby. A Papua Nova Guiné tem 6 milhões e meio de habitantes. Capital Port Moresby com 250 mil habitantes. E lá tem rugby. E lá tem muito rugby. Lá o Rugby League é mais difundido. Portanto, Papua não fez má figura nesse torneio de Sevens de Hong Kong. Fez alguns bons jogos, sim. E para falar mais um pouco sobre a seleção de rugby da Papua Nova Guiné, já que o Estação Rugby Clube é cultura de rugby, e aqui vocês vão saber um pouco mais sobre a seleção de rugby na Papua Nova Guiné, a gente conversou com Vitor Ramalho, editor-chefe do Portal do Rugby e diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Rugby, que vai nos falar um pouco sobre Papua Nova Guiné e a seleção de rugby de lá. Bom, amigos do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, depois de vocês ouvirem essa introdução do que é a Papua Nova Guiné, estamos aqui com o Vitor Ramalho, da CBRU e do Portal do Rugby, que vai nos falar mais sobre Papua Nova Guiné e a seleção de rugby de Papua Nova Guiné. Vocês devem estar se perguntando se tem rugby na Papua, mas é claro que tem rugby na Papua, e nada melhor do que um especialista, um Wikipedia, a enciclopédia Barça do rugby mundial, Vitor Ramalho, para nos falar mais sobre a seleção papuana de rugby. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Virgílio? É um prazer aqui falar um pouquinho sobre a Papua Nova Guiné. Então conte mais sobre o rugby da Papua Nova Guiné. Eles são tradicionais no Rugby League, né? Mas agora vão jogar o torneio de Hong Kong e pouca gente sabe, mas Papua tem tradição no rugby sim, né? Pois é, Virgílio, o Papua Nova Guiné é o país onde o Rugby League é mais popular do que o Rugby Union, né? Assim como na Austrália, lá também tem essa influência. E o Rugby League, ele é... Para passar para o Sevens, essa transição também é razoavelmente... tem uma lógica, tem uma conexão entre as modalidades ali, né? Para fazer essa transição. E a seleção de Sevens, ela cresceu bastante nos últimos anos, né? O 15 não. O 15 vai mal, até caiu no ranking agora porque ficou inativo. O World Rugby cortou pontos e foi lá para baixo. Mas no Sevens eles têm aproveitado essa conexão que eles têm com o Rugby Union, com o Rugby League, para formar uma seleção de Sevens competente. Jogaram já 2 vezes Commonwealth Games, jogos da comunidade britânica, jogaram algumas etapas da Série Mundial, inclusive agora no Oceania Sevens, que é o campeonato lá da Oceania, ganharam de Tonga. Então, você vê, ganharam de Tonga. Então é uma seleção que pode ter surpresa. Talento eles têm, né? Talento já vem do Rugby League. Perfeito. E aí, eles prometem... O que você acha agora de Hong Kong? A seleção da Papua vai surpreender? Olha, o grupo é até tranquilo para eles, porque o grupo tem a Rússia, que é o favorito, mais os outros 2 times, Tunísia e Coreia.
apesar de ambos terem até mais experiência em série mundial, pelo menos em torneios maiores, Coreia joga algumas vezes como convidado, mas faz tempo que não joga como convidado, né? Tunísia também algumas vezes. Não são seleções que são as mais confiáveis, então assim, a Papua pode se surpreender, Virgílio. Maravilha, Vitor. Algum destaque a mais agora desse torneio de série de Hong Kong que queira falar? Olha, Virgílio, realmente, Hong Kong está muito embolado, eu acredito. Para o primeiro lugar, na minha visão, a gente olha o grupo C, que tem Zimbábue, Espanha e Tonga, o grupo da morte. Ali, os três têm condição de ganhar um campeonato. A Rússia tem condição de ganhar. Hong Kong, que está no grupo do Brasil, uma seleção que cresceu demais, inclusive contra a Inglaterra, fizeram um jogaço no último Hong Kong Sevens que teve, então complicado para brigar aí pelo título. Eles têm nível. Uruguai e Brasil vão correr por trás, correr por fora, mas é um torneio bem equilibrado, na verdade, né? Eu acho que talvez um dos mais equilibrados que a gente tem recentemente, porque o último até o Japão despontou, mas eu acho que esse Hong Kong Sevens é muito equilibrado mesmo. Vitor, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço. Valeu, Virgílio, abração. Tá aí, portanto, o Vitor Ramalho, que nos falou com exclusividade sobre a seleção da Papua Nova Guiné e o desempenho dele no rugby. Claro que o Rugby League lá é mais conhecido, mas eles não estão fazendo uma figura no torneio de Sevens de Hong Kong. Bom, pessoal, a gente conversou bastante com o Manuel Cabral sobre os resultados de Hong Kong, mas fazendo vamos passar geral aqui nos resultados dos Tupis e dos Linces, né? Começar pelos Linces, como muito bem o Manuel disse, que a seleção portuguesa de Sevens é conhecida como os Linces e a seleção de 15, os Lobos. Portugal está num grupo muito complicado, está num grupo com Escócia, Nova Zelândia e Austrália. Jogou hoje contra a Austrália, perdeu por 33-5, o ensaio, como é dito lá em Portugal, o try foi marcado por Adérito Esteves, quando na altura estava 14-0 para a seleção australiana. Amanhã, Portugal enfrenta Nova Zelândia, só pedreira. Nova Zelândia e Escócia. Já enfrentou uma pedreira grande que foi a Austrália, então amanhã Nova Zelândia e Escócia. Tá? Isso é Portugal no grupo em que ele está na sexta etapa do Circuito Mundial de Sevens, no total de 9, sexta etapa de Hong Kong. O Brasil fez o primeiro jogo contra Hong Kong. Hong Kong, sabe qual que é a tradução para Hong Kong em português, Rogerão? Qual é a tradução, Vira? Porto Perfumado. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Hong Kong, em chinês, é Porto Perfumado. Que maravilha. Bom, o Brasil jogou contra Hong Kong, jogou contra o Porto Perfumado, jogou contra Hong Kong e venceu por 17-0. Por 17-12. O Brasil saiu na frente com o try do Martin, 5-0. Depois Hong Kong virou 7-5. Aí Boy fez mais um try pro Brasil. Ainda assim o Brasil estava atrás. Brasil fez 5-0, virou 7-5 Hong Kong, depois fez mais um try e ficou 12-5 para Hong Kong, isso no final do primeiro tempo, e quase no final do primeiro tempo o Martin Sheffer levou um cartão amarelo. Quando voltou para o segundo tempo, com o retorno do Martin, Boy fez um try, diminuiu a diferença para 12-10. Com a conversão, empatou 12-12 e no final da partida lá, o Martin deu uma arrancada pela ponta e deu números finais à partida com vitória Tupi por 17-12 sobre o Hong Kong. Então, 2 tries do Martin Sheffer e 1 try do Boy, sendo que o Martin também levou um cartão amarelo. Na sequência, o Brasil jogou contra o Uruguai abriu 14-0 e depois o Careca, que pegou a bola na linha das 10 do campo de defesa, numa arrancada escapou por 3 tackles e fez um lindo try ali fez lindo try, diminuindo a diferença para 2 pontos e depois na sequência, com a conversão, fechou o jogo em 14 para o Uruguai, 7 para o Brasil. Hoje, sexta-feira, 27 de março, o Brasil faz o terceiro e último jogo da fase de grupos contra o México às 10h44 da noite. Vocês podem acompanhar pelo streaming da World Rugby. Nos outros resultados do mesmo grupo, o Uruguai passou pelo México por 21-0 e a seleção de Hong Kong venceu a seleção mexicana por 38-5. Faltam apenas 2 jogos para esse grupo, Hong Kong contra o Uruguai e Brasil contra o México. O Manuel Cabral já deu o palpite dele, acredita muito numa vitória de Hong Kong. Eu também acredito muito na vitória de Hong Kong sobre o Uruguai e também acredito numa vitória maiúscula brasileira sobre o México. É só jogar, como muito bem o Manuel disse, concordo com ele, é só jogar da maneira como entrou para jogar contra o Hong Kong, entrar para jogar contra o México. E a gente segue aqui com Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Bom, pessoal, e participação especialíssima, ao vivo e em direto, de Felipe Aguiar, o Professor Cata. Profecata, que vai entrar aqui ao vivo no Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, e vai nos falar sobre a segunda rodada do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, que acontece amanhã, e sobre a segunda rodada da Segunda Divisão,
que acontece no domingo. Já estamos com ele na linha aí, Rogério, já estamos. Olá, Cata, boa tarde, meu. Boa tarde, Virgílio, boa tarde, Rogério, tudo bem? Tudo jóia. Cata, para começar, uma intimação. Jornada Ovalada, dia 9 de maio, lá em Bento Gonçalves conosco. 9 de maio, a gente já conversou sobre o jogo Brasil e Paraguai, né? Sim. Estádio da Montanha. Provavelmente estaremos juntos, Virgílio. Provavelmente estaremos juntos. Ótimo, o Limão já confirmou, já estamos lá, eu, tu, Excelente. eu, Limão, Rogério. Excelente, se o Limão vai, então não tem como resistir ao convite. Olha só, né? Só vai porque o Limão vai, então. Bem por aí, Virgílio. Não, tô brincando. Não. Sem ciúme, Virgílio, sem ciúme. Tá aí a seita charrua, tá sendo formada. Eu entendo, Cata, entendo. Cata, temos segunda rodada da primeira divisão amanhã. Exato, Virgílio. Temos segunda rodada da primeira divisão amanhã. Temos a estreia do Campeonato Juvenil, do Campeonato Gaúcho Juvenil. E apenas para a gente se localizar, repercutindo então a rodada do último fim de semana, né, dos últimos fins de semana, a segunda divisão ela tem também uma rodada no domingo, então tem bastante movimento no rugby gaúcho esse fim de semana. Bom, então vou começar lembrando da segunda divisão. Na primeira rodada, Valquírias visitou o Planalto e fez 18-0, Osório fez 28-5 no Guasca, em Osório, e o Universitário de Santa Maria venceu o Antíqua lá em Pelotas por 37-5. Nessa rodada, o Osório, atual segundo colocado, visita o Universitário de Santa Maria, atual primeiro colocado, viajando 380 quilômetros de Osório até Santa Maria para fazer esse duelo entre os dois primeiros pela liderança. Depois também o Valquírias recebe o Guasca, que viaja 130 quilômetros entre Porto Alegre e Caxias do Sul, para a partida que promete para o Valquírias pode ser um bom passo para alcançar a liderança, quem sabe, do torneio, já que os dois líderes se enfrentam. Dependendo do resultado, o Valquírias pode passar para a liderança nessa rodada. O Planalto faz a viagem mais longa do rugby gaúcho atualmente, viaja 500 quilômetros entre Passo Fundo e Pelotas para visitar o Antíqua. Os dois ainda não pontuaram nessa edição. O Antíqua que está reestreando no Campeonato Gaúcho. O Planalto vem como favorito, pode então fazer marcar seus primeiros pontos. É um jogo também bastante equilibrado. Cata. Então, desculpa, Virgílio. Cata, o Alejandro Luna, ele continua à frente do Planalto? Sim, o Alejandro ele vem passando por algumas outras atividades da vida pessoal dele, mas o Planalto sofreu um enfraquecimento nesse começo de ano, né, por conta dessas incertezas, né, tá tentando se estabilizar novamente, mas o Alejandro com certeza está ao lado do Planalto, e a gente não sabe até que pé ele vai conseguir se dedicar, até que ponto ele vai conseguir se dedicar firme, forte para o Planalto repetir os resultados do ano passado, onde ficou em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho da segunda divisão, né? O Planalto que esse ano vem com uma novidade também, vai participar do Campeonato Gaúcho Juvenil, que eu vou falar logo mais aqui. Ótimo, excelente, Cata. Prossiga. Bom, continuando então na rodada passada, no fim de semana passado, nós tivemos o início do Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Foram realizadas as partidas do campeonato da categoria intermédia e da categoria principal. Na categoria intermédia, então, a gente teve algumas surpresas, principalmente pelo fato nada comum da vitória do Farrapos intermediária contra o Centauros, em Bento Gonçalves. Uma partida com talvez um dos placares mais amplos, mais largos da história do rugby brasileiro e com certeza do rugby gaúcho. Farrapos fez 146-7 na equipe intermediária do Centauros. Uma diferença que a gente não consegue nem saber por onde começar a justificar e entender esse placar, né? O que se sabe é que o Centauros utilizou muitos jogadores da sua categoria principal na partida da categoria intermediária, usando alguns jogadores da categoria intermediária para dar ritmo de jogo e forçar um pouquinho mais na partida principal contra os Centauros. Então, esse detalhe pode ter pesado,
mas também a gente sabe que o Centauros não conseguiu entrar com 15 jogadores na categoria intermediária. Esse é um detalhe que a gente tem que levar em conta, porque as categorias esse campeonato intermediário, ele realmente extenua os clubes, principalmente Centauros, que é um dos menores clubes, é o menor clube da primeira divisão, né, do menor município. Então ele não conseguiu dar conta dessa demanda, e aí nessa partida a gente teve o maior placar que eu pelo menos me lembre em uma partida de rugby 15 no Rio Grande do Sul. 146 farrapos, 7 Centauros, uma média de um try a cada 3, 4 minutos, mais ou menos. Que índice, hein, Cata? Na história, o maior placar registrado foi 155-0 no Argentina e Paraguai em 2002. Exato. Então, claro, 155 para a Argentina. Muito próximo desse placar. O jogo agora entre Farrapos e Centauros, realmente uma coisa incrível. Eu não acompanhei o jogo, é claro, estava em Porto Alegre, mas eu não consigo imaginar como que foi. Deve ter sido o chute de saída, try. Chute de saída, try. Com certeza uma mácula na história do Centauros, essa partida, e uma honra para o Farrapos por esse placar. Sim, bom, sim, continuando o torneio intermediário, a equipe do Serra foi a Novo Hamburgo, foi a Evotive Stal Brumers, recebeu o Brumers em Caxias, e a equipe do Brumers intermediária venceu por 56-7 a equipe do Serra. Em Porto Alegre, o San Diego recebeu o Charrua e venceu a equipe intermediária do Charrua por 41-5. A próxima rodada da categoria intermediária no dia 11 de abril, onde Charrua enfrenta o Farrapos, Brumers enfrenta o San Diego e Centauros enfrenta o Serra. E voltando então, passando agora para a primeira divisão, a principal divisão do Campeonato Gaúcho, que teve a rodada passada a sua abertura. Farrapos recebeu o Centauros em Bento Gonçalves no estádio da Montanha e venceu a equipe na categoria principal por 55-7, um placar bem menor do que foi ano passado, mas eu já expliquei que houve uma troca de alguns jogadores da intermediária passando para a principal do Farrapos para aumentar o seu nível de jogo, o seu ritmo. Então esse placar não é bem fidedigno à realidade dos clubes. 55-7 é um placar amplo e com certeza ponto bônus, muito saldo de trás de pontos para o Farrapos. O Serra recebeu o Brumers, e aí vem a principal surpresa para mim, na minha opinião, vem a principal surpresa da primeira rodada. 48-0 para o Serra. O Serra, que não tem muitas modificações relevantes em relação ao ano passado, de jogadores novos, enfim, tem com certeza os argentinos que migraram para cá há 2 anos, que vem fortalecendo a equipe, mas nada de novo. A gente já conhecia a equipe do Serra desde o ano passado, e a equipe do Brumers tinha feito frente à equipe do Serra e todas as outras equipes do estado. Nessa primeira rodada não conseguiu demonstrar o que vinha demonstrando, talvez pelo cansaço acumulado do Super Sevens masculino, ou por causa da renovação que sofreu o plantel principal. Muitos jogadores juvenis subiram do ano passado para esse ano. Então o Brumers começou com o pé esquerdo, não foi bem na primeira partida. O Serra realmente fez um placar muito significativo, 48-0 em cima do Brumers. O Brumers não é um adversário que mereça ser desmerecido, vai tirar ponto de muita gente, vai fazer os seus pontos. Então o Serra começou muito bem com essa vitória. Porque surpreende muito, Cata, porque Brumers e Serra no passado fizeram 3 jogos no 15. O Brumers perdeu 1 e ganhou 2. Ganhou do retorno do Campeonato Gaúcho e ganhou na Taça Tupi, né? Exatamente. Então a gente não tem... naquele jogo do retorno do Campeonato Gaúcho, eu não sei se foi o jogo onde tinha muitos atletas do Serra suspensos. Não sei se foi esse. Enfim, não quer dizer também, né? Mas foi justamente aí se a gente tem o exemplo que o Brumers ano passado fez frente a todas as equipes do Rio Grande do Sul, venceu pela primeira vez na categoria principal o Charrua, 2 vitórias sobre o Charrua, venceu uma vez o Serra, fez frente a todos os outros, venceu o San Diego. Então a gente não tem muito embasamento para falar o que está acontecendo ou se aconteceu algo diferente no Brumers. Provavelmente essa renovação do plantel, muitos jogadores juvenis e o cansaço acumulado
pelo Super Sevens, provavelmente também afetou os jogadores do Brumers, né, nessa primeira rodada. Algumas lesões também, diga-se de passagem, o Turco, por exemplo, está lesionado, então tem sentido um pouco, acho que essa maratona de jogos a equipe azul e negra do Brumers. Exato, então agora eles vão ter a próxima partida é contra o Farrapos, no estádio da Montanha, é um outro teste, uma outra pedreira para o Brumers, vamos ver como é que eles vão se comportar. Depois desse fim de semana, tem um fim de semana de folga, talvez dê para recuperar os jogadores que estão lesionados, dê para reestruturar o time e seguir adiante. Enfim, continuando, o San Diego recebeu o Charrua, mas na verdade não foi bem uma recepção do San Diego, porque o jogo foi mandado na sede do Charrua Rugby Clube, que é a Sociedade Hípica Porto-Alegrense. O San Diego locou o espaço do Charrua e jogou como mandante na casa do Charrua. Então, isso foi um fato um pouco diferente, né, distinto, e fez bem ao Charrua, que venceu a partida por 16-12. Foram 2 viradas do Charrua, uma virada do San Diego. Foi um jogo bem emocionante, decidido no fim por chutes, e um jogo muito parelho. O Charrua, que havia perdido o primeiro clássico do ano passado, vencido o segundo e vence o primeiro clássico desse ano. Charrua e San Diego, que fazem o jogo mais tradicional do rugby gaúcho, essas 2 equipes de Porto Alegre. Na próxima rodada, Virgílio, amanhã, então a gente tem novamente as 6 equipes da primeira divisão em campo disputando. Atualmente, hoje a classificação está com o Farrapos em primeiro lugar, o Serra em segundo lugar, muito próximos os dois, porque tem ponto bônus e tem um grande saldo de pontos. O Charrua vem em terceiro lugar sem ponto bônus e com um saldo bem pequeno. O San Diego tem um ponto bônus defensivo, então aparece em quarto lugar. O Centauros vem em quinto, e o Brumers aparece em sexto colocado por enquanto. Essa é a primeira rodada, ainda tem mais 9 rodadas, e a próxima rodada, que é amanhã, vai nos mostrar Farrapos recebendo o Brumers em casa, no estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. O Brumers, que viaja de Ivoti até lá, são 100 km, uma viagem curta de um pouco menos que 2 horas. O Charrua recebe o Centauros, que viaja 130 km de Estrela até Porto Alegre. E o San Diego recebe o Serra, que viaja também 130 km de Caxias até Gravataí. Amanhã também a gente tem o início da competição juvenil. O Farrapos recebe o Brumers Juvenil M19 em casa, e o Charrua recebe o Centauros. Charrua, que é o atual campeão da categoria M19, vai tentar defender o título nessa edição 2015. É isso, Virgílio. E Rogério, a gente falou sobre o Campeonato Gaúcho da segunda divisão, da primeira divisão intermediária, da primeira divisão principal e da primeira divisão juvenil. O Campeonato Gaúcho recém começando, promete muita emoção. A gente já viu aí o Charrua se recuperando do ano passado, que terminou em baixa, o Brumers começando em baixa, um ano que tinha terminado em alta, o Serra mostrando para quem vem, mostrando uma estabilização, um nível de jogo muito alto. O Farrapos também com esse placar histórico de 146-7 no Centauros. O Centauros, que vem tentar mostrar evolução do ano passado, e a segunda divisão, que também promete, com o duelo entre os líderes, a possibilidade do Valkyrians assumir a liderança, e a viagem mais longa do rugby gaúcho entre Passo Fundo e Pelotas. Muitas coisas acontecendo esse fim de semana, Virgílio. É isso aí, Cata. E tem Liga Sul também, né? Liga Sul em Gravataí, exatamente. As meninas, o rugby feminino do sul do Brasil joga em Gravataí esse fim de semana, a primeira etapa da Liga Sul. A Liga Sul, que é uma competição bem tradicional de Sevens feminino aqui no sul do Brasil. Provavelmente você vai repercutir mais, vai falar um pouquinho mais sobre a Liga Sul, mas já posso adiantar aqui os grupos, né? São 9 equipes inscritas até o momento. O grupo A vem com cabeça de chave ao Desterro, o Urutau e o Centauros. O grupo B, o cabeça de chave é o Charrua, tem o Serra e o Tapera, de Santa Catarina, o Tapera. E o grupo C, o cabeça de chave é o Curitiba, tem também o San Diego e o Valkyrians como outros membros do grupo. Um dia que vai reunir Charrua, Desterro e Curitiba, 3 das principais equipes do rugby brasileiro. Charrua é o atual campeão brasileiro feminino de Sevens, então vai ser um nível de jogo muito bom. O rugby feminino crescendo e se colocando como um evento muito aprazível, muito prazeroso de assistir amanhã em Gravataí, no Mundo Nativo,
a partir das 10 da manhã. Você pode pegar no site da FGR, a gente pode repercutir logo mais na estação. Perfeito, Cata. Para finalizar, então, e o Vitor Aguiar, como é que tá o teu irmão? Como é que tá a recuperação dele? Tá recuperando bem, ele teve que refazer a cirurgia que tinha feito no ombro, né, após a temporada do ano passado. Refez para tentar buscar novamente o lugar dele na seleção brasileira, é o sonho que ele tem, então tá batalhando para isso, já tá conseguindo recuperar dessa segunda cirurgia, fazendo fisioterapia, provavelmente volta a jogar em junho ou julho, e vai buscar novamente o lugar dele na seleção. O guri tem bastante futuro, bastante potencial. Não tenho dúvida disso, Cata. Bom, e nos fala depois então o teu cachê para estar lá no dia 9 de maio conosco. Então pode deixar, Virgílio, um cachorro quente e um Guaraná Antártica, tá? Pode ser? Pode ser Fruc? Pode ser, Fruc me serve também, eu gosto. Então tá bom, Cata. Cata, muitíssimo obrigado pela tua participação. Dá um abraço no teu pai, um abraço pro teu irmão. Deixa eu dar um recado. Sim. Queria dar um recadinho. O recado que tu já conhece de cor, mas eu queria não deixar de passar esse recado para todo mundo ficar na estação, porque a estação é cultura de rugby. Valeu, Cata. É isso aí, meu. Obrigado por lembrar. A Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Um abraço aí no teu pai, Cata, na tua mãe, no teu irmão. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho e um excelente fim de semana repleto de muito rugby aí pra ti. Muito obrigado. Um abraço pro Rogério, um abraço pro Giga, um abraço pro Manuel, que estava antes, pro Felipe Fraga, pro Fernando Strong. E vamos continuar na estação, que a estação é cultura de rugby, tem muita estação pela frente ainda. É isso aí, Cata. Muito obrigado, meu. Um grande abraço. Um abraço. Tá aí, Felipe Aguiar, o Cata. Sensacional a participação dele, falando sobre tudo aqui do rugby no Rio Grande do Sul. Depois, lá pro final do programa, a gente passa a escala de arbitragem, Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Tem quiz Subec, qual foi o jogador mais velho a jogar numa Copa do Mundo? Mandem sua mensagem aqui, sua resposta para DDD código de área 5182234805, SMS ou WhatsApp com o custo da tua operadora. Qual foi o jogador mais velho que já jogou uma Copa do Mundo, valendo um prêmio da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Estação Rugby Clube é a cultura de rugby. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube.
voltamos com mais um bloco do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, 2 horas 11 minutos, desculpem pelo horário de Brasília, a hora oficial do Brasil. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @rugbyclube, pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube, ou então interaja conosco aqui ao vivo para o DDD código de área 51, Porto Alegre, 82234805, 51 código de área Porto Alegre, 82234805, com o custo da tua operadora por SMS ou WhatsApp. Estamos aqui, um abraço especial para Simone Lindner, de Sapucaia do Sul, para o Diego Rodrigues, que nos escuta lá desde Londres, na Inglaterra, para o Caio Amaranto e o Leonardo Dias, lá de Santa Maria. Um grande abraço para todos vocês que estão na audiência do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. E se vocês quiserem conferir os nossos podcasts, entrevistas, lances dos jogos, estão todos lá em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome do Aldo Tamaguzuco, da Sheila, em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. E aí, pessoal, vocês já sabem qual foi o jogador mais velho que já atuou por uma partida do Mundial? Qual o jogador mais velho a atuar em um jogo da Copa do Mundo? Sabem? Olha, não tá muito longe daqui não, hein? Então, se vocês sabem, mandem suas respostas aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82234805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Qual foi o jogador mais velho a atuar em uma partida da Copa do Mundo? Então mandem a resposta para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou para o DDD 51 82234805 em forma de SMS ou WhatsApp. Participem, concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. E agora o rugby das alterosas com ele. Salve, salve, Felipe Fraga. Salve, salve, amigos do Estação Rugby Clube. Diretamente das montanhas de Minas, quem fala é Felipe Fraga, mais uma vez para vocês. Deixando um abraço para toda a equipe do Rugby Clube, que tá aí, o Rogério, comandando essa mesa, o Vigílio, que tá sempre conosco. O Felipe Cato, nosso parceiro, de vez em quando tá aí dando essa moral pra gente. Manuel Cabral, do Pátio Lusitano, Fernando Strongen, do Estação Paulista, Lucas lá do Rugby Nordestino e todos vocês ouvintes que fazem esse programa acontecer. E a Sulbec, a marca dos apaixonados pelo rugby, que está investindo no nosso programa aí para vocês ouvirem um pouquinho do nosso esporte toda sexta-feira, além dos drops semanais. Não perca na Rádio Estação Web. Vamos lá falar do rugby mineiro, que é um rugby que está evoluindo muito. Eu estou confiante nessas equipes mineiras no cenário nacional em breve. O Campeonato Mineiro está rolando na primeira e na segunda divisão, com campeonatos extremamente fortes. Então, estamos tendo jogos duríssimos e é o resultado de um trabalho muito intenso das equipes, que a gente sofreu um pouco com as desistências de algumas agremiações que não tiveram condições de participar do campeonato, mas em compensação, as valentes equipes restantes estão fazendo um campeonato bem legal. Bom, falar da segunda rodada do campeonato, começando pela primeira divisão. Eu vou dar um pouco mais de detalhes do jogo da segunda divisão, por um certo envolvimento maior que eu tive a oportunidade de ter. Mas falando dos jogos da primeira divisão, em Belo Horizonte, o BH Rugby recebeu o Inconfidente de Ouro Preto. Eu havia falado que é um jogo, de certa forma, mais tradicional entre as equipes, são equipes que jogam o campeonato todos os anos. Então, nessa disputa, o BH Rugby venceu a partida como era favorito e conseguiu essa vitória por 32-12. Contudo, o BH, apesar da vitória, caiu para a segunda posição no campeonato. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê exatamente. O BH Rugby está num processo de mudança de estratégia de jogo, com adaptação, está com uma equipe técnica diferente para se preparar melhor para as competições nacionais, aproveitando o Mineiro para esses testes aí.
e conseguiu essa importante vitória em cima dos Inconfidentes. Eu conversei com o Andrezinho Beck do BH, ele me contou muito disso, que como a equipe está se adaptando, alguns erros estão acontecendo, que não aconteceria se a equipe tivesse mantido o estilo de jogo, mas essa mudança está sendo fundamental para o BH na sequência dos jogos. O líder do campeonato agora é o Eloy Mendes, o antigo Varginha, que em casa bateu o Montes Claros por 76-10 no jogo da viagem longa, e o Montes Claros desceu lá do norte para o sul de Minas, uma viagem longa aí pelas estradas mineiras, e perdeu por 76-10. O Eloy Mendes chega também aos 10 pontos e assume a liderança pelos tries marcados, tem 18 tries contra 14 do BH. O saldo do Eloy Mendes é 86 e do BH é 79. As equipes estão com uma campanha bem parecida. Na terceira posição, também com 10 pontos, mas com 10 tries e 30 pontos de saldo, está o Uberlândia, que visitou São João del Rei e bateu o Federal por 36-20 em jogaço realizado lá na cidade histórica de São João del Rei. O Federal perde a segunda em casa e o Uberlândia vence a segunda fora. Interessante isso aí, que o Uberlândia até agora foi a única equipe que não teve oportunidade de jogar nos seus domínios, que vai mudar na próxima rodada. Com isso, o Uberlândia está na terceira posição, como eu disse. Na quarta posição, os Inconfidentes de Ouro Preto fizeram dois jogos duros, primeiro contra o Uberlândia, depois contra o BH, mas sem conseguir o resultado desejado, com nenhum ponto obtido, mas com 4 tries feitos e menos 41 de saldo. Já o Montes Claros está na quinta posição, com nenhum ponto, também 4 tries feitos e menos 80 de saldo. E na sexta posição, o Federal Rugby com nenhum ponto, 3 tries feitos e menos 74 de saldo. Reparem nessa curiosidade, porque o saldo do Federal Rugby é melhor do que o do Montes Claros, mas no quesito tries feitos, que é o primeiro critério de desempate, dá à equipe do Montes Claros a vantagem na tabela de classificação. Bom, a próxima rodada vai ser realizada no dia 11 de abril. Chegando perto eu vou falar com vocês um pouco melhor. E vai ter clássico, vai ter jogaço. Na capital tem Belo Horizonte e Eloy Mendes. O Eloy Mendes, repetindo, é sempre bom frisar, porque às vezes o ouvinte não capta, no primeiro momento no ouvido não entende. O Eloy Mendes é a equipe do Varginha. No ano passado, o BH venceu o Varginha na final do Campeonato Mineiro, conquistando seu 5º título. E a 5ª vitória seguindo em cima do Varginha. Em compensação, na Taça Tupi, o Varginha conseguiu 2 vitórias em cima do BH, tanto no sul de Minas quanto aqui na capital. O Varginha vai tentar agora fazer esse tiratema, jogando em Belo Horizonte por essa primeira fase do Campeonato Mineiro. Equipes que são, mais uma vez, favoritas e querem novamente se encontrar na final. Então esse jogo já vai ser pra gente um aperitivo do que pode acontecer. Lá no Triângulo Mineiro, o Uberlândia joga em casa e recebe os Inconfidentes de Ouro Preto pela terceira rodada. Os Cacarás têm a oportunidade de jogar em casa e assumir com a vitória a segunda posição, ou então a primeira, dependendo do que rolar no jogo. Um resultado mais apertado entre Eloy Mendes e BH e Uberlândia. Se tiver um resultado positivo, o Uberlândia assume a liderança. Então, olha aí, a gente, às vezes, de uma forma injusta, foca muito em BH e Eloy Mendes, mas o Uberlândia está forte aí e tem chance de assumir a liderança, a segunda posição pelo menos, nessa terceira rodada, que vai marcar mais da metade do campeonato. São 5 rodadas apenas nessa primeira fase. E no norte de Minas, o Montes Claros recebe a equipe do Federal Rugby. O Montes Claros faz o seu segundo jogo em casa e o Federal faz o primeiro jogo fora. Essa disputa aí para sair da zona da degola. O vencedor tem a chance de já ir para 4ª posição. Então aí dá uma escapada, uma aliviada. Bom, pessoal, falando melhor agora a respeito da segunda divisão, que estreou neste sábado. O Inconfidência foi até o Vale do Aço, da cidade de Ipatinga, enfrentar o Vale do Aço Rugby, os Leões de Aço, como eu gosto de chamar. E foi a primeira vitória oficial do Inconfidência em um jogo de 15. A equipe que já está para completar aí 5 anos de existência, não havia tido a oportunidade de vencer no 15 ainda. Vencer de forma oficial. Já havia vencido no 15, tanto que eu noticiei a vitória no amistoso esse ano. Mas de forma oficial ainda não. Lembrando que o Inconfidência
só jogou de forma oficial a segunda divisão de 2012, 13 e 14, não obtendo nenhuma vitória nesses campeonatos. Foram campeonatos muito duros, uma equipe que muitas vezes vacilava na hora da conclusão, fazia bons treinos e errava nos jogos. Conseguiu essa vitória aí por um placar importante, 32-8 para o Inconfidência. Falando um pouco do jogo para vocês, os Leões de Aço começaram o jogo com muito mais altivez e começaram para cima. E logo no início, um penal cobrado por Alexis foi muito bem convertido, abrindo 3-0 no placar. E pouco depois, Breder fez um try para a equipe do Vale do Aço, botando 8-0 no placar. O try não foi convertido. Então a gente já deu uma assustada nos Lobos Guarás, mas a equipe segurou a onda. Aquela velha história de ainda tá 0-0, ainda tá 0-0 para motivar a equipe, deu certo. Por Inconfidência, que reagiu ainda no primeiro tempo, virou o jogo. 2 tries não convertidos, colocaram 10-8 no placar. O primeiro foi de Arthur, numa jogada de pick and goal. Foi até o final do campo adversário e fez o try. E o segundo try foi Geraldo, uma jogada pela lateral esquerda do campo. Geraldo, um valente forward aí, jovem, conseguiu o try para Inconfidência, o try da virada, levando para o segundo tempo a vantagem para os Lobos Guarás da capital. No segundo tempo, o Inconfidência passou um aperto porque 2 jogadores, o Piranha e o Pilar mexicano, né, o Rodrigo Uribe mexicano, levaram cartão amarelo e deixaram o Inconfidência em situação apertada. Mas a defesa estava muito bem posta pelo Donatello. Bom, abrir um parênteses e registrar um elogio para os treinadores das equipes que foram muito bem, foi um jogo fantástico. O Donatello conseguiu postar bem a defesa dos vermelhos, que segurou muito bem o avanço da equipe do Vale do Aço. Bom, a tranquilidade da equipe só chegou quando André Pintadinha, sério, o apelido dele é Galinha Pintadinha. Um dia eu explico para vocês melhor porque ele teve um final de jogo muito inspirado. Isso foi fundamental para a vitória do Inconfidência. Ele acertou um drop kick e colocou 13-8 no placar. Deu essa folga aí de pelo menos um try não convertido pelo Inconfidência, o que foi suficiente pro Vermelho Sangue controlar o jogo e fez mais 3 tries até o final. O primeiro deles foi Diego. Ele recebeu um penal, cobrou rápido, ganhou espaço e ampliou para 18-8. O Rodrigo Uribe mexicano, realmente ele é mexicano. O Confidência tem um estrangeiro aí exótico no time. O mexicano voltou do amarelo e o pessoal brincou que ele deu um sidestep no próprio time. Ele deu uma enganada, ela recebeu a bola, deu um sidestep interessante, conseguiu vantagem, fez esse try de forward aí, ampliou para 23-8. Pintadinha converteu mais um, foi para 25-8. E o Leleco, que é um jogador emprestado do Alligators de Sete Lagoas, tá jogando. O Alligators não está disputando a segunda divisão, não está disputando torneios oficiais. Com isso, o Leleco está jogando pelo Inconfidência. Ele fez um try de pilares. Adoro destacar isso, porque ele inclusive jogou com a camisa 1 no Inconfidência. Eu valorizo muito os pilares. E ele fez esse try numa jogada sensacional do Elis, que atravessou meio campo, empurrando a equipe dos Leões de Aço. Ele foi para a colisão, cravou a bola no gol e o placar foi para 30-8, que o Pintadinha converteu para 32-8 com Inconfidência, no jogo realizado no campo do Jabaquara, em Ipatinga. Bom, o Matheus do Vale do Aço, na equipe, ele acabou se lesionando, mas já está fora de perigo, já fez todos os exames médicos, deixando aí toda a torcida do Estação Rugby Clube pro Matheus do Vale do Aço nessa recuperação, que volte aos campos logo. E a festa foi completada, esse jogo de rugby teve o terceiro tempo com o St. Patrick's Day muito bem organizado pela equipe do Vale do Aço. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Nas próximas semanas vamos ter Nova Lima e Vale do Aço em jogo pela segunda divisão. No dia 11 de abril o Inconfidência recebe... Perdão, Inconfidência... Não, é isso mesmo. Estou confundindo, perdão pela confusão momentânea. O Inconfidência recebe o Nova Lima pela terceira rodada da segunda divisão. Já aí podendo ter grandes definições do que pode acontecer.
Galera, aquele abraço, ótima semana a todos, ótimo final de semana de muito rugby, até a próxima, muito bom de queijo, tchau! Valeu, Felipe Fraga, muito obrigado aí pela intervenção. Felipe Fraga que trouxe o Tacho Mineiro e as notícias do rugby das alterosas. Rogério Barbosa, se a gente fosse fazer um estudo onomástico, que é um estudo dos nomes dos atletas do rugby em Minas Gerais, dava um livro isso, hein? Dava. Olha, Galinha Pintadinha. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Donatello. Imagina, deve ser o Tartaruga Ninja, né? O Donatello, é claro que é, né? Imagina o tamanho do rapaz. Piranha. É o Piranha, o Donatello, a Galinha Pintadinha. Né? É impressionante. Não, e fora aqui, no Brumers, né? No jogo que passou pela televisão lá do Super Sevens, a escalação do Brumers na TV, Chuck Norris. Desculpa, eu não aguentei. Desculpa, tá difícil. Escalação, não sei o que. Chuck Norris. Bom, pessoal, é isso aí. A gente segue com Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Mesa Oval. E na mesa oval de hoje, o Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, conversou com Adalberto Leister Filho, jornalista Adalberto Leister apenas, que é editor-chefe da Máquina do Esporte, um portal nacional sobre gestão e marketing esportivo, e um dos fundadores do Diário Lance, o maior jornal especializado da imprensa brasileira, o Diário Lance, que é especializado em esportes, ele que por muito tempo foi editor-chefe do setor polidesportivo do Diário Lance. E a gente conversou com ele durante o Congresso Latino-Americano sobre Gestão do Esporte lá em São Paulo e sobre o que o rugby precisa fazer e o que pode levar o rugby a ter mais espaço, a ter mais frequência dentro dos principais meios de comunicação do esporte brasileiro. Tá aí agora com a palavra Adalberto Leister. Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, hoje, sexta-feira, 20 de março de 2015, aqui no Congresso Latino-Americano de Gestão do Esporte. Eu estou com o Adalberto Leister Filho, que é editor-chefe do Máquina do Esporte, referência sobre negócio do esporte no Brasil. Adalberto, boa tarde, muito obrigado por falar aqui com a Estação Rugby Clube. O seu trabalho diário da cobertura de esportes olímpicos. A gente vem de uma realidade que é do rugby. Na sua opinião, a existência de um ídolo do rugby brasileiro, de projeção internacional, que atue no exterior, no rugby de ponta do exterior, é fundamental? Em que medida é fundamental para o aumento da cobertura do rugby na imprensa, na grande imprensa esportiva? Boa tarde. Em primeiro lugar, a gente tem uma grande carência de ídolos no Brasil até hoje. Se você pegar, a gente tem o Neymar, que é o grande ídolo brasileiro na atualidade, de alguém que está em evidência no momento, e o Gabriel Medina, que vem surgindo aí no surf como um possível novo grande ídolo do esporte brasileiro. Então há uma carência de ídolo. E qual a importância do ídolo? E aí é para qualquer modalidade, inclusive o rugby. Você ter um espelho, um exemplo, um grande exemplo para a juventude, para as crianças, para a garotada, né? Um exemplo de cara bem sucedido, um cara que além de ter as suas conquistas esportivas, é um cara que também vai trazer uma imagem para a modalidade, né? Então, no caso, o rugby, se tiver um ídolo internacional, um cara jogando nas ligas mais fortes da Europa, ele pode trazer, tem a chance de trazer um interesse maior da cobertura da imprensa para o rugby e, com isso, trazer um interesse das crianças, dos jovens pela modalidade, né? O rugby, apesar de ser uma modalidade muito difundida fora do país, ser uma modalidade que tem um dos grandes eventos mundiais esportivos, é a Copa do Mundo de Rugby, que a gente vai ter esse ano, se não me engano, na Inglaterra, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, é uma cultura muito forte, principalmente em países britânicos, né? Um grande ídolo, acho que poderia trazer esse interesse e poderia trazer uma motivação para a garotada de descobrir essa modalidade. Bom, e para que esse ídolo, caso exista e vai existir, a gente trabalha para isso, para que não perca o momento dessa cobertura, como foi, por exemplo, o Guga com o tênis, ou está sendo Medina agora com o surf, tomara que não aconteça esse mesmo fenômeno.
Muito se fala que muito se culpa a imprensa de ter havido uma era Guga, ou seja, depois do Guga não teve mais. Muito se culpa a imprensa, muito pode se culpar a imprensa pelo fato de ter tido uma era Medina e infelizmente os ídolos têm prazo de validade. O rendimento dele vai até certa idade e depois o esporte precisa de um novo para manter essa frequência. Até que ponto você concorda que muito da existência dessas eras é culpa da imprensa e não culpa do esporte e não formar novas gerações de atletas com potencial de serem ídolos? Olha, pro bem ou pro mal, a imprensa ela é muito sensível à questão da audiência. Então, por isso a gente vive no Brasil uma certa monocultura esportiva em torno do futebol, que é o nosso grande esporte, etc. A imprensa se volta excessivamente para essa modalidade, praticamente exclusivamente. Mas, por quê? Porque essa é a modalidade da audiência. Então, quando você tem um ídolo e você chama a atenção para uma modalidade nova, como foi o caso do tênis, com o Guga, como foi o caso da Fórmula 1 com o Ayrton Senna, como foi o caso recentemente do MMA com o Anderson Silva, e como a gente talvez viva a partir de agora uma febre em torno do surf com o Gabriel Medina, se as confederações, se os dirigentes não aproveitarem essa onda para formar uma base, para massificar a sua modalidade, para trazer a modalidade, por exemplo, para as escolas, para os clubes, para as entidades sociais, enfim, onde você atraia a criançada para descobrir a modalidade, para praticar a modalidade. Se as confederações, aliadas que seja aos governos, não fizerem isso, no momento em que você perde o ídolo, você perde o interesse, perdendo o interesse, porque o brasileiro é muito sensível a resultado, conquistas esportivas importantes. Então, quando você perde um Guga, você pode perder esse momento para o tênis, né? Deus queira que o surf não perca esse momento. Mas o que a gente tem visto é que as confederações, seja por incapacidade, seja por limitações orçamentárias, não têm conseguido massificar suas modalidades no país, aproveitando a existência do ídolo. Adalberto, eu quero muito agradecer a entrevista, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo trabalho que você faz em nome dos esportes olímpicos, sendo o rugby um esporte olímpico. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Tá aí, portanto, o Adalberto Leister Filho, que é editor-chefe do Máquina do Esporte e um dos fundadores do Diário Lance. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela contribuição. Tá aí a visão, o ponto de vista de um jornalista de renome sobre como que o rugby deve fazer ou o que o rugby deveria fazer para ter mais espaço e frequência na grande mídia esportiva brasileira. E a gente segue aqui com o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. E em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. O que tem na TV nesse fim de semana, Virga? Olha, Rogerão e amigos ouvintes da Rádio Estação Web, fica na Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Hoje, sexta-feira, 27 de março, às 5h30 da manhã, a gente teve ao vivo com o Marcelo Dói e o Vitor Ramalho a vitória dos Canterbury Bulldogs. Não, Vitor Ramalho não, o Diego Gutierrez. A vitória dos Canterbury Bulldogs por 25-24 em cima dos West Tigers pela rodada da National Rugby League, o campeonato de Rugby League ali da Austrália e da Nova Zelândia. Vitória dos Bulldogs sobre os Tigers por 25-24 por apenas um ponto. Esse jogo passou ao vivo às 5h30 da manhã no Sports Plus. Agora, daqui a pouco, logo mais às 6 da tarde, vocês vão poder conferir no Band Esportes o VT dos dois jogos do Brasil na sexta etapa do Circuito Mundial de Sevens, a etapa qualificatória, claro, o Qualify, lá em Hong Kong. Brasil contra Hong Kong e Brasil contra o Uruguai. O Brasil venceu Hong Kong por 17-12 e perdeu para os uruguaios por 14-7. Logo mais às 6 da tarde, o VT desses dois jogos no Band Esportes. Amanhã, Rogerão, olha, amanhã tá cheio, viu? Começa 1 da manhã com o VT de Brasil e México. Brasil e México jogam às 10h44 da noite, hora do Brasil. O VT desse jogo vocês vão poder conferir às 1 da manhã de amanhã no Band Esportes. Depois, às 7 da manhã, ao vivo, as quartas de final do Sevens de Hong Kong. 7 da manhã no Band Esportes ao vivo, as quartas de final do Sevens de Hong Kong. A Viva Premiership, Campeonato Inglês, 12h10, ao vivo, lá com Antônio Martoni e Ari Aguiar. Saracens contra Harlequins. Saracens contra Harlequins, jogaço. Duas tradicionalíssimas equipes do rugby inglês. Pelo Campeonato Inglês amanhã ao vivo pela ESPN. ESPN Internacional a 12h10.
Às 2 da tarde, o programa da World Rugby TV, o antigo Total Rugby, pela ESPN+, inédito World Rugby TV, às 2 da tarde pela ESPN+. E às 2h30 da tarde, o VT, também pela ESPN+, do Super Rugby entre Hurricanes e Rebels, aí pelo Super Rugby. Já no domingão, dia do aniversário do meu amigo Lucas Furlanetti, domingo dia 29 de março, temos National Rugby League ao vivo logo para começar o domingão à meia-noite, com Roosters contra Raiders, Sydney Roosters, os Galos de Sydney, contra os Raiders de Canberra, da capital, ao vivo pelo Sports Plus, aí sim com Marcelo Doó e o Vitor Ramalho. Às 9 da manhã, ao vivo, as semifinais e as finais dos Sevens de Hong Kong pelo Band Esportes ao vivo às 9 da manhã. E às 10h30 da noite do domingo, na ESPN Internacional, o VT da World Rugby TV, do programa da World Rugby, às 10h30 da noite pela ESPN+. Tá uma programação cheinha de rugby na televisão. Já escolheu o que vai ver, Rogério? Já escolhi. Opção não falta, né? A opção não falta, mas eu vou ficar ligado aí nos jogos do Hong Kong Sevens pra dar uma conferida. Eu também, me chamou a atenção e vai passando um horário bom, eu acho. Horário bom pra mim, né? 7 da manhã amanhã e 9 da manhã do domingão. Eu costumo acordar cedo, eu gosto. Vai estar lá no Sevens na minha TV pelo Band Esportes. E claro, me interessa muito o National Rugby League, claro, esse jogaço aqui do Campeonato Inglês com o Toy e o Ariaguiar entre Saracens e Harlequins. Tudo isso em nome de Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E a Confederação Brasileira de Rugby confirmou, né, o jogo de Brasil e Paraguai pelo Consur 15, pelo Campeonato Sul-Americano de Rugby 15, lá em Bento, no dia 9 de maio, um sábado, à 1 da tarde. E esse jogo teremos jornada ovalada, né, Rogério? Teremos jornada ovalada Sulbec, direto de Bento Gonçalves, o estádio da Montanha, o antigo estádio do Clube Esportivo, e lá estaremos com toda a equipe. Jornada ovalada Sulbec, Brasil contra Paraguai, último jogo do Campeonato Sul-Americano de 15. Brasil joga contra o Uruguai lá em Montevidéu, depois joga contra o Chile lá no Chile e faz o terceiro jogo em casa dia 9 de maio, com transmissão aqui da Rádio Estação Web dentro da Jornada Ovalada Sulbec, Rádio Estação Web do Sistema Web de Comunicação, Sistema Estação Web de Comunicação. A gente vai estar lá. Eu, Rogério, Limão confirmado, o Cata vai confirmar. O Cata daqui vai estar lá com a gente, o microfone oval, mas tá lá. Jornada Ovalada, dia 9 de maio, Brasil contra Paraguai, direto do Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Eu quero mandar um grande abraço aqui para aqueles que estiveram na audiência do Estação Rugby Clube de hoje, que é a cultura de rugby, que nos ajudam a fazer o programa junto com todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela simpatia, pela audiência. Simone Lindner, de Sapucaí, o Ricardo Camargo, Cauê Anhotti, de São Paulo, Franco Garibaldi, grande Franco, bom jogo domingo, hein? Caio Amaranto e o Léo Dias, lá de Santa Maria, o Diego Rodrigues, lá de Londres, o Alberto Campos, o Serginho, do Rugby Sustentável, lá de Mogi das Cruzes, em São Paulo, o Rafael Copete, a Jéssica Silva, o Vicente Fonseca, o Guto Senra, lá do Rio de Janeiro, tá sempre conosco aqui na audiência. Muito obrigado, Leonardo Vidal, do Guasca, tá mandando um recado aqui, ó. Sejam sócio torcedor do Guasca, acessem soumaisrugby.com.br, soumaisrugby.com.br, seja um sócio torcedor do Guasca Rugby Clube. Um abraço especial também pro Leonardo Pfister, do futebol americano aqui da Rádio Estação Web, que também faz parte aqui da programação e tem grandes jogos aí que prometem em abril, maio, programação aqui polidesportiva aqui é bastante intensa, pessoal. E jornada ovalada, Brasil contra Paraguai, 9 da manhã, dia 9 de maio, à 1 da tarde, direto de Bento Gonçalves, para todo mundo, não é só pro Brasil, né? Para o mundo inteiro, né, Rogério? Com certeza, para o mundo inteiro, você conferindo no radioestaçãoweb.com.br e também nas emissoras do Estação Web de Comunicação. E a gente segue aqui com o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Como o Cata muito bem falou, o rugby gaúcho está muito movimentado nesse fim de semana. E não se esqueçam, amanhã a primeira divisão com Farrapos e Brumers, em arbitragem do senhor Vitor Magalhães, lá na montanha. Charrua contra Centauros na Hípica e apita Lucas Toniaso. Em Gravataí, San Diego recebe o Serra com a arbitragem do Giancarlo Bistrô. Esses são os jogos da primeira divisão. Pela segunda divisão no domingo, o Universitário de Santa Maria recebe o Osório, quem apita é o Daniel Malman. Em Caxias do Sul, em Santo Anselmo, o Valquírias duela contra o Guasca, com o Marcelo Poleto na arbitragem. Em Pelotas, o Antíqua recebe o Planalto com apito de Ana Paula Ripoll.
E amanhã em Gravataí, como o Cata também disse, o San Diego é anfitrião da Liga Sul, o torneio feminino de clubes que reúne equipes do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O início dos jogos está marcado para as 10 da manhã, lá no Mundo Nativo em Gravataí. E o grupo A temos o Desterro, o Urutau e o Centauros. No grupo B temos o Charrua, o Serra e o Tapera de Santa Catarina. E no grupo C, o Curitiba Rugby Clube, o San Diego, clube anfitrião, e o Valkyrians de Caxias do Sul. Estação Rugby Clube. E em nome da Alma Rugby, mais esporte, mais valores, as frases do rugby, que são pra eternidade. E esta é do ator e diretor Clint Eastwood. Meu tio jogava rugby, o meu pai jogava futebol americano, e eles debatiam qual esporte era mais duro, e chegaram na conclusão de que o rugby era mais. É um grande esporte de equipe que, para ser bem sucedido, todos têm que jogar no mesmo nível. Estação Rugby Clube. Bom, pessoal, e com essa frase a gente termina aqui a edição de número 73 do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Amanhã, sábado, reprise, a partir das 11 da manhã, aqui sempre no radioestaçãoweb.com.br. Nova edição da próxima sexta-feira, à 1 da tarde, hein? Na próxima edição temos participação especial do Antônio Martoni, dos canais ESPN, uma entrevista ao vivo com o Joca Malaya, diretor esportivo do São José Rugby Clube, e o Manuel Cabral vai estar aqui ao vivo no Estação Rugby Clube para falar dessa consistência necessária para o rugby nacional para o rugby brasileiro em nível internacional, da mesma maneira como ele fez em Portugal há cerca de 20 anos. O programa de hoje teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Virgílio Neto, Felipe Fraga e Manuel Cabral, além da participação do Felipe Aguiar, o Cata. Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fique com a programação da Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado, muito rugby pra alma. Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web. A Rádio Estação Web encerra 2014 com a principal premiação do jornalismo gaúcho. Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Banrisul, em Porto Alegre, fomos agraciados com o segundo lugar do Prêmio Ari de Jornalismo, na categoria Reportagem Esportiva, com o especial São José 100 anos, um século de simpatia. Rogério Barbosa recebeu das mãos do vice-prefeito Sebastião Melo o troféu Negrinho do Pastoreio, confeccionado em bronze pelo artista Valdomiro Mota. É a consolidação de um grande trabalho que a gente faz há pouco mais de 4 anos na Rádio Estação Web. Através da nossa programação, a gente costuma levar o conhecimento e a responsabilidade, que são 2 itens necessários para se viver como cidadão. E só pelo fato de estarmos aqui figurando entre grandes jornalistas da imprensa gaúcha, é um motivo de vitória para nós. Obrigado a todos, essa conquista de todos que fazem parte da Rádio Estação Web. Que venha 2015, Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Apoio Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Rádio Estação Web.